Boa noite a todos. Novamente estou aqui de volta. Meu nome é Nancy Rael e nós vamos falar sobre um pouco de espiritismo, um pouco de kardecismo. E eu vou falar sobre uma coisa que é um pouco difícil hoje, mas a gente estudando, a gente consegue chegar no bom senso. Eu vou falar sobre o Apocalipse. Mas não vou falar tudo, é claro, né? Imagina, é isso. Eu vou falar só dos selos, da abertura dos selos, tá? Vamos lá. Para começo de conversa, Apocalipse quer dizer revelação. Nada desse negócio de fim do mundo, morte, destruição, foram criados na nossa cabeça. Minha mãe dizia que se eu lesse o Apocalipse inteiro, ia ficar louca. A Bíblia também, se eu lesse inteira, também ia ficar louca. Então são coisas que foram colocadas na nossa cabeça que não tem nada a ver. Nós vamos tirando aos poucos, a partir do momento que a gente vai estudando, né? Claro. Então, o Apocalipse, o sentido teológico do Apocalipse, tem três pilares: Deus, Cristo e a Igreja. Nós vamos falar sobre isso nessa parte do Apocalipse. Deus quer dizer Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o Senhor no universo, certo? Jesus é o tema central do Apocalipse. Por quê? Apocalipse já existia esse tema, Apocalipse, em outras épocas. Tem também na época de Daniel, que também fez um Apocalipse. Mas qual a diferença do Daniel para João? É porque não tinha Jesus Cristo. Aqui, João, ele deixa bem claro que Jesus Cristo, ele é a essência, ele é a verdadeira palavra de Deus. Então, esse Apocalipse é diferente nesse sentido, certo? Então, Jesus Cristo é a revelação, certo? E ele é o Filho do homem, o Cordeiro que vai ser vitorioso no final dos tempos, né, no final dos seus inimigos. Cristo é o Logo de Deus. Então, o que quer dizer Logo de Deus? No Novo Testamento quer dizer que ele é a palavra de Deus, que Jesus fala, Deus falando. Então, para os outros seguir fielmente, porque se fosse mal pessoas, eles não iam seguir, mas sendo de Deus, sendo certo que é de Deus, eles iam seguindo. Então, tudo que Jesus fala vem de Deus, certo? A palavra de Jesus é a palavra de Deus. Então, no grego, quer dizer lego. Acho que é essa a pronúncia. Quer dizer, significa discurso, história, debate, expressão, razão. Mas isso não é no nosso sentido. No nosso sentido, quer dizer que o que Jesus dizia vinha de Deus. Era o que vinha de Deus. E também, já vou falar, eles falavam em código, porque eles não podiam falar abertamente, por causa que eles não tinham essa liberdade. Então, eles tinham que falar em código. Então, falando em código, dava para dar um entendimento para essas pessoas. Então, por isso que é difícil de entender na época e nessa época também. Porque falava em código, porque não tinha como falar abertamente sobre Roma, sobre seus inimigos, certo? Então, vamos falar também sobre os animais citados. O cavalo. O cavalo podia ser força positiva ou força negativa atuando na sociedade, certo? O cavalo branco, com o cavaleiro portando um arco, ele podia ser a ganância humana sempre presente na sociedade. Quando se fala do Apocalipse, dos 7 selos, cada selo é 1000 anos, entendeu? Então, imagine 1000 anos do quê? De ganância, né? 1000 anos aqui, todos os 1000 anos passados, sempre teve ganância, sempre teve que as pessoas, o que é ganância? É querer poder, é querer dinheiro, é um exagero de querer algo, né? Então sempre teve isso. E pode ser também sobre o povo, como eu tinha falado, que eles tinham que falar sobre código, né? O povo de Partos, que também criava
cavalos brancos, e usava arco para ir para a guerra. E detestava os romanos, certo? Detestava os romanos. Então, pode ser uma coisa ou pode ser outra. Mas Jacob Schutter, esse nome é difícil, diz que a abertura do primeiro selo é o espiritismo. E o cavaleiro com arco é Allan Kardec, trazendo a boa nova. Olha que lindo. Já no milênio quase daqui, né? O cavalo vermelho, ele simboliza a guerra. As guerras, né? Várias guerras. O cavalo negro, do terceiro selo, representa a fome e a carestia que uma guerra faz. E tudo de ruim, né, que uma guerra pode fazer. Porque a guerra só dá coisa ruim. O cavalo esverdeado retrata a peste e a fome. Ó, peste sempre teve. Até agora teve uma peste, que é o coronavírus, né? E temos que tomar cuidado para não ter outra. O quinto selo representa os mártires, ou pedindo a Deus justiça na terra, porque tá, né? Enfim, e o fim da desordem no mundo. Coisa que a gente não está vivendo agora, né? Imagina, né? Então eles reproduzem o glamour dos justos de todas as épocas, ansiosos a inversões dos valores na história humana. Olha só, coisa que a gente também não está vendo, né? Hoje em dia, o que a gente mais vê? É a inversão de valores. Os pobres, os mais humildes, as pessoas trabalhadoras, sempre tá trabalhando, sempre cansado, sempre trancado dentro de casa, sai às 5 da manhã, volta às 6 da tarde, cansado, tem que ficar contando as moedas para poder conseguir manter a sua vida. E os ladrões, e os traficantes, e as pessoas que fazem só coisa errada, estão fazendo o quê? Andando de carro, carro importado, aviões, no meio do alto. Então, isso é inversão de valores. O filho desobedecendo o pai, matando, né, roubando, rouba o pai para tomar droga. E isso é inversão de valores. O que nós estamos vendo nesse mundo já está acontecendo, certo? Então é isso que isso que está sendo falado. O sexto selo é 1000 anos que antecede a segunda vinda de Jesus. Dizem que Jesus vai vir. E as perturbações cósmicas, os sinais. Então João ele viu que ia ter sinais cósmicos no céu, no cósmico e sinais no céu. Porque a gente não cuidou da Terra, certo? A gente fazendo tanta coisa errada na Terra, a gente não cuidou, vai ter realmente vários sinais aí no céu, várias coisas erradas acontecendo. Hoje em dia, estamos falando direto aí que está acontecendo, as árvores, um lugar está seco, outro lugar que era seco, está agora com água, chovendo para um lado, seca para o outro, um monte de coisas que está acontecendo na atmosfera. Por quê? Porque nós não cuidamos, né? Mas o sétimo selo fala do juízo final, do soar das trombetas com 7 anjos e com a vitória de Cristo, que é a vitória dos bons protetores, com a nossa vitória, nós tentando cada vez mais nos evoluir, evoluir espiritualmente, para que quando essa terra não for mais a terra de expiação, a terra de regeneração. E quem sabe daqui 1000 anos nós possamos estar aqui novamente com uma terra linda, maravilhosa, sem dor, sem tristeza, nós evoluídos, né? Nós principalmente, né? Para poder reencarnarmos aqui e termos uma terra muito melhor do que agora. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Mas se vocês não entenderam, pode falar, pode perguntar aí, que eu vou tentar estudar e responder. E também pode pegar lá no livro, né, da Bíblia, e dar uma lidinha, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.